Fala pessoal, aqui é o professor Antônio. Se você está se preparando para o Enem ou quer entender exatamente a resolução das questões da última prova de 2025, você está no lugar certo. Começa agora nossa maratona de resolução da prova de matemática do Enem 2025. Eu dividi toda a prova em 8 vídeos rápidos, direto ao ponto. Em cada um deles, nós vamos resolver o equivalente a 2 páginas do caderno de questões de matemática. Vamos destrinchar passo a passo a lógica por trás de cada problema e as pegadinhas que costumam ter. No vídeo de hoje, nós vamos resolver as questões das páginas 16 e 17, que são as questões de número 136 a 141. Então, pega seu papel, sua caneta, se inscreve aqui no canal Matemática com o Professor Antônio e não perca nenhum dos episódios dessa série. E vamos direto para a primeira questão. Questão de número 136. A questão diz o seguinte, na cantina de uma escola, há 5 alimentos vendidos em pacotes com diferentes quantidades de porções. As informações nutricionais contidas nos rótulos desses produtos estão indicadas nas imagens. Então aqui nós temos batata chips, palitos salgados, biscoitos multigrãos, biscoitos de polvilho, biscoito de água e sal. Um estudante opta sempre pelo alimento com menor quantidade total de sódio por pacote. Qual desses produtos, desses 5 produtos, deve ser escolhido pela estudante? Então, ela vai escolher aquele pacote que tem a menor quantidade de sódio. Note que no primeiro pacote, batata chips, nós temos 3 porções, onde cada porção tem 170 gramas de sódio. Então, multiplicando 3 vezes 170, nós vamos ter 510 miligramas de sódio. No segundo pacote, palitos salgados, nós temos 4 porções de 501 miligramas de sódio cada. Então, multiplicando 4 vezes 501, nós vamos ter 2.004 miligramas de sódio. No terceiro pacote, biscoitos multigrãos, nós temos 8 porções de 264 miligramas de sódio por porção. Então, se nós multiplicarmos, nós vamos ter 8 vezes 264, que dá um total de 2.112 miligramas de sódio. No quarto pacote, biscoito de polvilhos, nós temos 6 porções, onde cada porção tem 175 miligramas de sódio. Multiplicando 6 vezes 175, nós vamos ter 1.050 miligramas de sódio. E no quinto pacote, biscoitos de água e sal, nós temos 5 porções de 166 miligramas de sódio por porção. Multiplicando 5 vezes 166, nós temos 830 miligramas de sódio. Então, note que o que tem a menor quantidade de sódio é o batata chips. Portanto, letra A. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 137. Ela diz o seguinte. Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir um protótipo de uma peça. O protótipo tem a forma de um poliedro convexo, obtido pela justaposição de 2 sólidos distintos, um com a forma de um prisma hexagonal regular reto e outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. A base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das bases do prisma. Após a impressão do protótipo, ela foi encaminhada ao setor de customização para a realização da pintura de sua superfície. O critério definido para a realização da pintura considera que faces congruentes, ou seja, faces iguais entre si, devem ser pintadas com a mesma cor. E faces não congruentes, ou seja, faces diferentes entre si, devem ser apresentadas em cores distintas. Então, qual é a quantidade de cores utilizadas para pintar o protótipo? Então, note que o protótipo vai ser composto por 2 formas. Primeiro, vai ser um prisma hexagonal regular. Aqui está o prisma hexagonal regular. E o segundo vai ser um tronco de pirâmide regular também de base hexagonal. Este tronco de pirâmide ele vai ser justaposto aqui no prisma. E aí vai formar uma única peça. Então, as faces que são congruentes vai ser pintada de uma mesma cor. Então, aqui na base,
vai ter uma cor que só tem essa base, né? Já que essa aqui se fundiu com o tronco de pirâmide com o prisma. Então aqui vai ter uma cor para a base. Aqui as faces laterais do prisma vai ter uma outra cor, já são duas cores. Aqui as faces laterais do tronco de pirâmide vai ter uma outra cor, portanto já são três cores. E aqui essa base menor do tronco de pirâmide vai ter uma outra cor, portanto são quatro cores. Resumindo, nós temos 6 faces congruentes no prisma, mais uma base, dá duas cores, e 6 faces congruentes no tronco de pirâmide, mais a base menor, então dá 4 cores. Portanto, letra D, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 138. A questão 138 diz que pesquisas na área de neurobiologia confirmam que a prática meditativa é responsável por diminuir consideravelmente a frequência respiratória para praticantes avançados que, após iniciarem a meditação, têm suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em um nível mais baixo. O gráfico apresenta a relação da frequência respiratória em incursões de respirações por minuto, RPM, em relação ao tempo em minuto de uma praticante avançado, em que F1 representa a frequência no instante T1, no qual se inicia a prática meditativa, e F2 a frequência no instante T2. Então aqui nós temos o gráfico e está querendo saber, a partir do instante T1, em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória em relação ao tempo, como é que ele se comporta. Então vamos analisar a partir do instante T1. Então veja que a partir do instante T1, o que acontece? A frequência se mantém constante? Não. Ela não se mantém constante, senão ficaria uma reta aqui na horizontal, né? Letra B. É diretamente proporcional ao tempo? Se fosse diretamente proporcional ao tempo, com o passar do tempo, essa frequência ela iria aumentar e não diminuir. É inversamente proporcional ao tempo. Se fosse inversamente proporcional ao tempo, com o passar do tempo, ela diminuiria. Diminuiria sempre. Diminui até o instante T2, a partir do qual se torna constante. Exatamente. Diminui até o instante T2, a partir do qual se torna constante. E a letra E diminui de forma proporcional ao tempo, tanto entre T1 e T2, quanto após T2. Não, ela não diminui de forma proporcional. Após T2, ela continua constante. Então, a única alternativa que se encaixa aqui é a letra D. Diminui até o instante T2, a partir do qual se torna constante. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 139. No atletismo, um grande desafio da prova de 100 metros rasos é a sua conclusão num tempo abaixo da marca de referência. Marca de referência, 10 segundos. Vários atletas já alcançaram esse feito. Em 2009, o jamaicano Usain Bolt estabeleceu o recorde mundial masculino dessa prova com um tempo de 9,58 segundos. Qual é a diferença em segundo entre a marca de referência e a marca estabelecida por Usain Bolt? Bom, note que aqui é simplesmente fazermos a diferença entre 10 segundos, que está a 10 segundos, e 9,58 segundos. Fazendo a diferença aqui entre 10 segundos e 9,58, nós vamos ter exatamente 0,42 segundos, que é a letra B, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 140. A questão diz o seguinte: a reportagem de uma revista abordou o uso de redes sociais pelos internautas brasileiros. Alguns dos dados apurados pela reportagem estão apresentados no infográfico. Aqui está o infográfico. E, segundo os dados do infográfico, ao se escolher aleatoriamente um internauta brasileiro no período ao qual se refere a reportagem, a probabilidade de ele ser um homem que acessa alguma rede social é... Veja que no infográfico nós temos que 90% dos internautas brasileiros acessam as redes sociais. Desses, 60% são mulheres e os demais são homens. Então, note que 60% dos 90% são mulheres. E 40% aqui, obviamente, dos 90% são homens. Então, vamos calcular essa probabilidade. Como se calcula a probabilidade?
A probabilidade é de simplesmente nós dividirmos os casos favoráveis, aquilo que nós queremos que aconteça, pelos casos possíveis. É o total de possibilidades que temos. Vamos considerar aqui que o total de brasileiros, o total de casos que temos é 100. Desses 100, 90% acessam as redes sociais. Então, acessam as redes sociais 90% desse nosso total que estamos considerando 100. Portanto, 90% de 100, 90. E desses são mulheres, 60% desses que acessam as redes sociais. Então, 60% de 90. 60% de 90 é exatamente 54. E homens são quantos? Exatamente a diferença, né? O nosso total que acessam redes sociais não são 90. Desses 90, não são 54 mulheres. Então, os homens são 90 menos 54, 36. Ou seja, 40% dos 90, né? Que é 36. Então, qual é a probabilidade? A probabilidade é o caso que nós queremos, que são homens, né? Homens que acessam as redes sociais, 36, do total 100. Então, 36 sobre 100, 36%. Portanto, a alternativa B. Ok? Vamos à próxima questão? Questão 141. Uma pessoa pretende instalar um kit de gás natural veicular, GNV, em seu carro. Na loja que escolheu para realizar a compra e instalação desse kit, havia 5 modelos de cilindro para armazenamento do gás, cujas capacidades em metro cúbico eram, respectivamente, 10, 14, 17, 21 e 25 metros cúbicos. O preço do cilindro é proporcional à sua capacidade. Esse carro rodará 30 km diariamente, 7 dias por semana. E o consumo do GNV é 1 metro cúbico a cada 13 km. 1 metro cúbico a cada 13 km rodado. A pessoa escolherá o modelo de cilindro de menor preço que garanta apenas um abastecimento semanal. Nessas condições, qual será a capacidade em metros cúbicos de cilindro escolhido por essa pessoa? Note que nós vamos ter que escolher um cilindro em que a pessoa só precise abastecer uma vez por semana. Como ela roda 30 km por dia durante 7 dias, então se nós multiplicarmos 30 km vezes 7 dias, nós vamos ter 210 km por semana. E cada 13 km consome 1 metro cúbico. Então, se nós dividirmos 210 por 13, nós vamos ter aproximadamente 16,15. Então, o cilindro que vai comportar isso é o de 17 metros cúbicos. Ok? Obrigado. Até a próxima.